A verdade é simples. Se a morte fosse só o fim, a maioria das pessoas não conseguiria dormir à noite. Se tudo realmente acabasse ali, sem continuação, sem reencontro, sem justiça final, sem consciência observando, muita coisa que a gente suporta hoje se tornaria insuportável. Porque não é só o medo de morrer, é o medo de desaparecer, de virar nada. De tudo que você foi, sentiu, amou, sofreu, simplesmente se apagar, como se nunca tivesse existido. E é por isso que a ideia de vida após a morte é tão poderosa. Não porque seja comprovada, não porque seja lógica, mas porque ela anestesia um medo profundo demais para ser encarado de frente. E antes que você se feche, antes que pense, isso não é comigo, fica comigo. Esse vídeo não é sobre atacar sua fé. É sobre entender por que essa ideia existe em praticamente todas as culturas humanas, desde as mais primitivas até as mais modernas. Porque quando uma ideia surge em todos os lugares, em todas as épocas, em pessoas completamente diferentes, ela não está respondendo à realidade. Ela está respondendo a uma necessidade humana. Desde que o ser humano começou a pensar, ele começou a morrer sabendo que ia morrer. E isso é uma maldição cognitiva. Animais morrem, mas eles não passam a vida inteira antecipando a própria morte. Eles não deitam à noite pensando no dia em que tudo vai acabar. Eles não imaginam o próprio corpo apodrecendo. Eles não se perguntam se tudo isso valeu a pena. Nós sim. A consciência nos deu linguagem, arte, amor, mas também nos deu pânico existencial. E a vida após a morte surge exatamente aí, como uma resposta emocional à pergunta que ninguém consegue responder sem tremer. É só isso? Porque se for só isso, então muita coisa perde o sentido. O sofrimento injusto, as despedidas abruptas, as vidas interrompidas cedo demais. As pessoas boas que sofrem até o fim, enquanto pessoas horríveis vivem confortavelmente. A ideia de um depois organiza o caos. Ela promete que nada foi em vão, que haverá compensação, que haverá reencontro, que haverá justiça. Ela diz em silêncio: calma, não acabou ainda. E olha como isso é confortável. Se existe vida após a morte, então a perda não é definitiva, o adeus não é eterno, a injustiça não é final, o sofrimento não foi inútil. Você não perdeu alguém, você apenas se separou temporariamente. A morte deixa de ser um abismo e vira uma porta. E isso muda tudo. Não muda a dor completamente, claro, mas a torna suportável. Agora, pensa comigo com brutal honestidade. Você acredita na vida após a morte porque analisou todas as evidências possíveis ou porque a alternativa é emocionalmente insuportável? Por que imaginar que alguém que você amou virou apenas matéria orgânica reciclada pelo universo é pesado demais para a maioria das pessoas? Não tem poesia nisso. Não tem reencontro. Não tem sentido. Só silêncio. E não é só sobre quem morre, é sobre quem fica. A vida após a morte consola os vivos mais do que os mortos. Ela permite que você continue conversando mentalmente com quem se foi, que continue pedindo sinais, que continue sentindo que não está sozinho. Ela suaviza o luto. Ela transforma a ausência em espera. E psicologicamente, isso é enorme. Porque o luto total, aquele que aceita que acabou mesmo, exige uma força emocional que poucos têm. Ele exige aceitar que algumas histórias simplesmente terminam sem fechamento. E o ser humano odeia as histórias sem fechamento. Agora, vamos um pouco mais fundo. Bem mais fundo. A vida após a morte não serve só para lidar com a perda. Ela serve para lidar com a injustiça do mundo. Porque se não existe um depois, então este mundo é tudo o que existe. E este mundo é absurdamente injusto. Crianças sofrem, pessoas boas adoecem, gente cruel prospera. Esforço não garante nada. Moralidade não é recompensada. A ideia de vida após a morte cria um tribunal invisível, um lugar onde as contas finalmente serão ajustadas, onde o bem será recompensado, onde o mal será punido,
onde o sofrimento fará sentido retroativamente. Sem isso, você teria que aceitar algo muito difícil, que não existe garantia nenhuma de justiça cósmica. E isso é desesperador. Porque se não existe justiça depois, então muita coisa errada simplesmente fica errada para sempre. E a maioria das pessoas não consegue viver bem com essa ideia. Mas tem algo ainda mais profundo. A vida após a morte não promete só justiça. Ela promete continuidade do eu. Ela diz que você não acaba, que sua consciência continua, que aquilo que você chama de eu sobrevive. E isso é fundamental. Porque o medo central não é morrer, é deixar de ser. É o terror de imaginar que tudo o que você é, suas memórias, seus pensamentos, suas inseguranças, suas pequenas vitórias internas, simplesmente se dissolvem. A vida após a morte preserva a identidade. Ela diz: você continua sendo você. E isso é profundamente reconfortante. Agora, repara numa coisa curiosa. As descrições de vida após a morte quase sempre refletem o que as pessoas mais precisam em vida. Para quem sofreu injustiça, justiça. Para quem perdeu, reencontro. Para quem viveu culpa, perdão. Para quem teve medo, proteção. Para quem se sentiu insignificante, importância eterna. O depois é moldado sob medida. Não parece estranho? Se fosse uma realidade objetiva, independente da mente humana, por que ela se adapta tão perfeitamente às nossas carências emocionais? Isso não prova que é falsa, mas levanta uma pergunta desconfortável. Será que acreditamos porque é verdade ou porque é necessário? E aqui entra a parte mais delicada, porque muitas pessoas vão ouvir isso e pensar: então você está dizendo que é tudo mentira? Não. O ponto não é esse. O ponto é reconhecer que a crença na vida após a morte cumpre uma função psicológica gigantesca, independentemente de ser verdadeira ou não. Ela mantém pessoas funcionais. Ela impede colapsos emocionais. Ela dá estrutura para continuar vivendo. E talvez isso seja o mais humano de tudo. Talvez o ser humano simplesmente não tenha sido feito para encarar um nada sem algum tipo de anestesia simbólica. Mas agora vem a parte que quase ninguém quer ouvir. Quando você precisa demais que algo seja verdade, sua capacidade de questionar isso desaparece. Porque se a vida após a morte não existir, então você teria que encarar que alguns adeus são definitivos, que algumas injustiças nunca serão corrigidas, que sua vida tem um tempo limitado e irreversível. E isso muda a forma como você vive. Assusta. Então a crença se torna intocável. Não por fé, mas por sobrevivência emocional. E é por isso que discutir vida após a morte quase nunca é um debate racional. É um confronto de medos. Quando alguém questiona essa crença, o que a pessoa sente não é curiosidade, é ameaça. Porque não é uma ideia sendo atacada, é um pilar emocional. É por isso que a reação costuma ser defensiva, raivosa, emocional. Não porque o argumento seja ruim, mas porque o risco é grande demais. Agora, deixa eu te perguntar algo, e responde só para você, em silêncio. Se amanhã fosse provado, sem dúvida alguma, que não existe nada depois da morte, como isso mudaria a sua vida? O jeito que você ama, o jeito que você lida com perdas, o jeito que você encara o tempo, o jeito que você escolhe o que importa. Essa pergunta assusta porque ela toca num ponto real. Muitas das nossas escolhas são feitas acreditando que existe tempo infinito depois. E se não existir? E agora, o contrário. Se fosse provado que existe vida após a morte, que tudo continua, que haverá reencontro e justiça, isso tornaria esta vida mais valiosa ou menos urgente? Essa pergunta também é desconfortável, porque às vezes a ideia de um depois faz com que a gente tolere demais um agora miserável. Percebe como isso não é simples? A vida após a morte não é só esperança. Ela também pode ser adiamento, fuga, consolo que paralisa.
e, ao mesmo tempo, pode ser o que mantém alguém de pé. As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. E talvez a maturidade emocional não esteja em acreditar ou não acreditar, mas em reconhecer por que você acredita. Que medo essa ideia acalma? Que dor ela suaviza? Que vazio ela preenche? Porque quando você entende isso, algo muda. Você para de usar a crença como arma. Para de precisar convencer todo mundo. Para de tratar dúvida como inimiga. Você pode dizer: eu acredito nisso porque isso me ajuda a viver, sem precisar fingir que é lógica pura. Isso é honestidade, e isso é raro. E se no fim das contas não houver nada depois? Então tudo o que existe é agora. Este momento, este vínculo, esta vida curta e frágil. E talvez isso não seja uma tragédia. Talvez isso torne tudo mais precioso. Porque se é finito, importa mais. Se acaba, vale mais. E se houver algo depois? Então você viveu tentando ser humano da melhor forma possível, com dúvidas, com medo, com amor. E isso também basta, porque no final, ninguém sabe. E talvez o erro não esteja em acreditar na vida após a morte. O erro esteja em precisar tanto dessa crença que você não consegue viver sem ela. Segurar essa ideia com leveza talvez seja o ponto de equilíbrio. Acreditar se quiser, questionar se precisar, mas não se esconder. Porque a morte continua sendo um mistério, e mistérios não pedem certezas, pedem humildade. E talvez o verdadeiro conforto não esteja na promessa de um depois, mas na coragem de viver este agora, sabendo que ele é tudo o que você tem certeza de ter. E, estranhamente, isso pode ser suficiente.